Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separam as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 749 e minguando até 541 dias, 2 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 749, com este novo título: Química Organizada da Física Quântica, parte 5, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam dar o trabalho de conscientização, certo? Fazer este trabalho continuado em vossas consciências. Deixo também a abertura desse título, A Química Organizada da Física Quântica, para que vocês possam estar entendendo que tudo que está sendo dito, e também vou deixar a abertura do título Acima das Estrelas de Deus, com as 5 repartições, para dar continuidade nesse título em específico. Eu dei uma pausa, né, para depois que eu apresentei Acima das Estrelas de Deus, eu dei uma pausa para representar um título, né, a casa a casa é sua. Agora sim, eu voltei a dar continuidade naquele título, Acima das Estrelas de Deus, com esse título, Química Organizada da Física Quântica, dando uma continuidade naquele título em específico, Acima das Estrelas de Deus. Eu vou deixar essa descrição dessa forma até o fim desse título, A Química Organizada da Física Quântica, fazendo um complemento daquilo que era o título Acima das Estrelas de Deus, ok? Esses títulos todos são bem explicativos, bem organizados nas nossas consciências. Se vocês acompanharem pelo título, vocês vão entender a necessidade da mudança do título e do subtítulo, para que isso possa ser uma coisa evolutiva em nossas consciências. Tudo isso é muito interessante. O trabalho dos títulos e o subtítulo, ele organiza muito bem as nossas consciências, ok? Entenda isso, faça esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, é muito importante e vai ficar muito interessante se vocês seguir a ordem pelos títulos, que vai ficar muito criativo. Então, essa então é a descrição do vídeo. Um blog antes, um blog depois, né? A abertura deste título, A Química Organizada. Depois, uma referência, né, a abertura do título Acima das Estrelas de Deus, com 5 repartições. Depois eu deixo uma referência, vou deixar também uma referência desse título. E, por fim, eu vou fazer a leitura corrida de tudo que estiver ditos nos 4 últimos blogs e vou fixar eles nos 4 últimos blogs, para que vocês possam estar fazendo o trabalho de conscientização, certo? Eu também deixo uma playlist, né, do YouTube Music, certo? Eu deixo a descrição de uma playlist do YouTube Music para que vocês possam estar acompanhando isso pelo YouTube Music. É muito interessante se vocês quiserem fazer esse trabalho de conscientização. Lá dentro tem as numerologias de todos os blogs em sequência. Não significa que no YouTube, né, normal não tenha, mas eu acredito que pelo YouTube Music, se você estiver, né, tendo um plano pago, né, você consegue desligar a tela do seu celular, para que você possa economizar energia. Às vezes você está no ônibus e no trem, vocês podem fazer o trabalho de conscientização apenas com o áudio.
deste blog diário. É muito interessante da mesma forma. O importante é vocês não deixarem de estar acompanhando para que isso possa estar, em vossas consciências e fazer esse trabalho de conscientização com respeito, com carinho, é muito interessante, ok? Vamos então para esse primeiro, né, de 4 os últimos blogs, fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão deste deste contexto, né, a expressão livre é tudo aquilo que é formação e o que já tenha dentro da sociedade, e tudo aquilo que é formação de Deus, né, sobre uma ideologia com esses 8 elementos da espiritualidade de Deus, né, considerando o que tenha na Bíblia significativa, nós falamos de astronomia, astrologia, né, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Se vocês procurarem isso, vai ficar muito prático em vossas consciências e vocês vão verem que tudo isso está dentro da sua Bíblia significativa. Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre. Se vocês não viram o blog anterior, é o primeiro blog, né, é o primeiro blog da descrição, é só vocês clicarem no link da chavinha e vocês vai conseguir ver o que fora dito antes. É muito interessante porque este blog, a grande maioria deles estão bem conectados um com o outro, é sempre um complementando o outro, ok? Entenda isso. Vamos então para a leitura deste contexto. Quando se tratando dos corpos relativos, os comportamentos destes corpos passam a serem independentes de outros elementos atmosféricos e explicando diretamente o gás contido na matéria. Este gás explica a inspiração e a expiração. Isto representa o espaço do corpo independente, pois as energias extraídas destes gases vai representar comportamento independente em relação ao outro corpo. Este ideal deixa um reflexo da extração das forças contidas na atmosfera e que nesta causa esta força é relativo ao tempo e não relativo à cabeça de outro corpo expressivo. Pois este mesmo é o que é pois este mesmo é o que extraímos destes gases, representando as energias e as forças contido na atmosfera. Isto deixa um reflexo no corpo sobre uma força que se movimenta dentro deste planeta habitável para a relação pública de entendimento. Este ideal gera várias possibilidades e podendo explicar o elétrons e suas fases positivas e negativas, podendo explicar a matéria no seu estágio gasoso, líquido e sólido. Pode ser algo que se realiza na matéria, quando presente na matéria, e pode ser algo que esteja ausente da matéria, explicando a radiação gasoso do elemento extraído da matéria. A radiação é uma energia que é extraída da existência de algo. Esta existência explica o estágio e a energia contido da matéria em movimento, ou seja, eu vejo a energia somente quando a luz está acesa, e só então vou detectar a presença de algo na matéria relativo à energia, e sempre entendendo que a matéria fica parado e o que move é a energia contida na matéria. A relatividade da energia explica a luz e a escuridão. Ambos são ausência de algo e o que se opõe à outra, sendo luz é a ausência da escuridão, sendo a escuridão é a ausência da luz. Ambos são oposto e que nesta causa a sua relatividade torna independente por causa da oposição de ambos. Relativi Relatividade, ambas relatividade e que se realiza com forma diferente para interagir o que é luz e o que for escuridão. Vamos lá para a expressão livre, né? Eu estou, né,
neste título específico, a química organizada da física quântica, fazendo essa relatividade, aqui nós vamos entender as composições químicas das energias, né, da escuridão, da luz, e nós vamos dos gases, daquilo que nós extraímos de nossos corpos e ver como é que isso funciona dentro da sociedade, de uma forma ideológica ou não, certo? Se vocês compreenderem isso bem, vocês vai conseguir entender tudo isso, então você já vai ter isso como uma realidade para você, certo? Cada um tem os seus conhecimentos, as suas formas de conhecer sobre uma coisa e outra. Eu sempre pego essas expressão, né, da física quântica, né, de outras formas, de outras expressões que tem dentro da sociedade para trabalhar dentro do blog diário para que a gente podemos entender isso com diversidade de entendimento, relacionando uma coisa e outra, ok? Entenda isso. Vamos lá então para a expressão livre. Quando se tratando dos corpos relativos, os comportamentos destes corpos passam a serem independentes de outros elementos da atmosférica que explica diretamente o gás contido na matéria. Este gás explica a inspiração e a expiração. Isto representa o espaço do corpo independente, né? Você vê que tudo que você quando você inspira, você extrai uma energia. O que explica a nossa força é essa ideia que nós inspiramos deste gás. É ele que dá para nós a energia, é ele que dá para nós força. Tudo que nós relacionamos dentro dessa grandiosidade que é o paraíso de Deus é energia. A energia está presente numa maçã que você come, numa laranja, num alimento qualquer, isso tudo vai vir para você de uma forma energizada para que você tenha a sustentabilidade. Agora, se você quiser fazer uma experiência, você fica sem alimentação por um bom tempo, você vai ver que o seu corpo vai perdendo a força, e significa que você tem que fazer um complemento o outro, ou seja, só mesmo a energias dos gases que vêm sobre a atmosfera não será o bastante, você vai ter que ter outro tipo de coisas energética para sustentar esse corpo. Esse corpo ele precisa de vários componentes da natureza, explicando os gases, explicando as energias das alimentações, tudo isso é muito produtivo, certo? Quando você entende isso. Então você entendeu que você extraiu algo desses gases e essas extrações, é elas que vão te dar força para que você movimenta o seu corpo dentro da sociedade, né? Isso vai te dar força, isso vai te dar uma relatividade com o tempo, vai ficar te permanecendo vocês conectado por essa energia que o nosso corpo extrai de dentro da atmosfera. Entenda isso. Então, quando se tratando dos corpos relativos, os comportamentos destes corpos passam a ser independentes de outros elementos atmosféricos, explicando diretamente os gases contidos na matéria. Este gás explica a inspiração e a expiração. Isto representa o espaço do corpo independente. Por que que eu digo independente? Porque tudo que passa pela sua boca é uma energia que vai ser somente para você e não vai ser igual o passarinho, por exemplo, que a mãe mastiga o alimento e coloca na boca do passarinho para que ele obtenha daquela energia daquela alimentação, certo? Que, na verdade, a mãe nem extrai energia, quem vai extrair energia é o passarinho que está se alimentando daquela substância, certo? Entenda isso, entenda isso, ok? Então, isso significa que tudo que você extrai vai gerar uma dependência no seu espaço contido, né, naquela matéria sua. Então, você extraiu energia, você está ficando forte. Não é outra pessoa que vai alimentar para você e que vai, né, ter energia no seu lugar. É você, é aquilo que passa pela sua boca e que vai sustentar esse seu corpo
físico, entenda isso, não é outro corpo. Tudo que passa na sua boca, entra e sai, vai representar a sua saúde, vai representar, né, a sua força, vai representar a sua energia, daquilo vai representar a sua sabedoria. Qualquer coisa que você esteja, dando essa relatividade, pode ser corpo expressivo que você está dando, pode ser uma alimentação que você está recebendo, pode ser uma coisa qualquer coisa que dê uma relatividade, isso vai mostrar que o seu corpo, ele contém num espaço independente de qualquer outras coisas que esteja dentro da sociedade. Você extraiu essa energia, isso vai ficar contido no seu espaço, representando aquele espaço, entenda isso. Pois as energias extraído destes gases vai representar comportamento independente em relação a outro corpo, né. Bem dito isso, né, depois que você extraiu essa energia, ele vai estar contido no seu espaço, representando esta sua energia independente, né. Se você coma alguma coisa que te dê força, que te dê uma energia a mais, né, essa energia vai ser da sua particularidade, daquilo que você extraiu, né, de dentro da sociedade, entenda isso. Então isso vai ficar no seu espaço. Então, pois a pois as energias extraído destes gases vão representar comportamentos independente em relação a outro corpo. Este ideal deixa um reflexo da extração das forças contida na da atmosfera, né, das forças contido da atmosfera. E que nesta causa, esta força é relativa ao tempo e que é relativo à cabeça de outro corpo expressivo, né. Ou seja, quando você extrai algo da sociedade, né, você extrai pela sua força e você pode dar ou não uma relatividade sobre isso que você está recebendo, certo? Hoje em dia, a maioria das nossas alimentações, ela vem pelos nossos corpos expressivos e espiritualmente, são alimentações espirituais, certo? Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa ideológica, pode ser uma coisa real, vai depender de como vocês está entendendo isso. Você vê que tudo que nós relacionamos vai existir os 2 lados, positivo e negativo. Isso vai dar para nós uma ideia de tudo que nós estamos relacionando no tempo relativo deste corpo, podendo ser uma substância materializada que alimenta que dá energia aos nossos corpos, pode ser uma coisa que nós estamos dando com as nossas palavras, nossas expressões, tudo isso é energia da mesma forma. Vamos pegar essa profissão só para que vocês entendam. Um bom psicólogo que tem, né, tem um corpo que tem um corpo expressivo limpo, que consegue dar orientação a uma pessoa, quando a pessoa que esteja do outro lado dá essa confiança a um profissional e ela se conecta por uma coisa boa, então ela começa a limpar aquilo que o seu paciente precisa, ela começa a dar uma coisa interessante, então aquela energia, aquelas expressões, aquela energia vai mudando o comportamento da pessoa, né, o psicólogo pode dizer: "Olha, a sua alimentação está ruim, né, aquilo, vai fazer exercício físico, pode fazer isso. Ah, você tem que relacionar a pessoa dessa forma". Da mesma forma que eu estou dando a vocês a expressão, dizendo para vocês: "Contém no seu espaço, não gera crise", porque essas energias, elas são tóxicas, ela tira de nós todas as nossas alegrias, todas as nossas pazes, tudo isso gera uma coisa positiva, uma coisa negativa. Quando nós amanhece num dia, nós olha para o céu, por exemplo, da natureza, e nós vemos um sol brilhante, então você agradece a Deus, naquela hora você já está absorvendo uma energia daquele sol, então você está: "Poxa, que dia lindo, maravilhoso, eu vou aproveitar o máximo possível". Aí você toma energia da natureza, você gasta energia, e ainda sobra de tarde, ainda você está radiante ainda, conversando, né, ou seja, tudo isso são coisas que tem dentro da natureza. Pode ver que é dessa forma. Olha aí e vocês vai entenderem que é dessa forma. Então tudo isso é forma que a gente extrai energia por um pensamento,
daquilo que nós recebemos de Deus, daquilo que nós recebemos de outro corpo expressivo, ou daquilo que nós alimentamos, uma alimentação mais tóxica, e fica, né, prejudicando as circulações do nosso, né, dos nossos organismos em geral, né, muitas coisas que atrapalham a gente sentir bem. Dependendo da alimentação que você coma, você já sente aquele peso tóxico, faz, mas puxa vida, que isso está me fazendo mal. Automaticamente, você extraiu uma energia mal daquela alimentação, o seu corpo não adaptou a essa substância de energia materializado sobre uma fruta, um alimento ou uma comida gordurosa, qualquer coisa vai te fazer mal. Ou seja, tudo isso são relativos, são tudo isso é energia que você extrai, pode vir de forma de corpos expressivos, de expressões, pode vir de substância de alimentos que a gente alimenta dentro da sociedade, pode vir de qualquer forma, ou pode vir até mesmo pelo o seu olhar, que você olha a natureza e você já extrai aquela energia do sol radiante, grandioso, e você acorda inspirado, animado, você já cumprimenta as pessoas, bom dia, bom dia, bom dia, e todo mundo vai passando aquela energia. Tudo isso são coisas produtivas, certo? Existe várias relatividades para que você entender de como possa extrair essa energia da natureza, entendendo que tudo, absolutamente tudo é energia, né? É o átomo de Deus, é a espiritualidade de Deus contidos no corpo expressivo, contido nos olhos das pessoas, contido na água, contido na alimentação, no sangue da pessoa, né? No gases, tudo, é absolutamente tudo se trata de energia. Essa força que nós tomamos da natureza, nós temos para nós mover os nossos corpos, nós extraímos isso dentro da natureza para que nós fiquemos fortes de alguma forma, ok? E depois, se for entrar pela economia, você vai ter que, né, outras experiências diferentes, você vai ter que trabalhar, né, dar a sua energia para você construir uma economia, você vai ter que ter sabedoria, tudo isso te ajuda a construir uma energia boa, uma relatividade boa com o tempo, uma paz, uma alegria, tudo isso é bom. Você entende como isso é muito delicado? Muito interessante esse nosso corpo emocional. Vamos falar disso diretamente para você entender as relatividades que ele tem com o tempo, as relatividades que ele tem com outro corpo. Muito interessante, né? Vamos dar continuidade. Pois as energias extraídas destes gases vão representar comportamento independente em relação a outro corpo. Este ideal deixa um reflexo da extração das forças contidas da atmosfera e que nesta causa esta força é relativa ao tempo e não relativo à cabeça de outro corpo expressivo. Tudo que eu estou falando que você extrai da energia é uma forma independente, certo? Eu tenho dito que existe pessoas boas que pode te dar uma energia boa, né? Um trabalho psicólogo, por exemplo, te dá uma expressão boa, certo? Mas a princípio você tem que compreender que tudo isso vai depender da sua capacidade de compreender isto que você esteja recebendo como um bem, mas absolutamente tudo vai depender do seu espaço, certo? E é isso que o fim do contexto está dizendo o seguinte, ó, este ideal deixa um reflexo da extração da força contida na atmosfera e que nesta causa esta força é relativa ao tempo, né, tudo aquilo que está exposto ao sol, né, daquilo que você entende, e não relativa à cabeça de outro corpo expressivo. A princípio, eu acredito que muita gente tem um corpo expressivo forte e pode trazer energia para as pessoas, mas a princípio vocês entendam as suas formas independentes, porque todos nós vamos ter essa nossa ideia independente. Às vezes você está recebendo uma coisa boa, uma energia boa, você está tendo esse contato com esse bloco diário, por exemplo, pode ser uma coisa boa, mas você está aí todo negado, não entende nada, essa relatividade da natureza, dessa relatividade do reino de Deus. Então não adiantará nada que eu disser aqui para você, não vai adiantar nada, você vai ouvir de uma forma e vai entender de outra, não vai fazer sentido para você. Ou seja, tudo isso depende de você. Você pode receber
Desde que você entende que tudo está conectado à natureza, tudo está conectado à sua natureza, à natureza daquilo que você entende que é a grandiosidade, o poder de Deus. Os corpos expressivos, geralmente, eles vai ter as suas formas independente de se realizar com uma coisa e outra. Cada um vai ter as suas formas de se realizar, certo? Nem nós em geral, nós não somos bons em tudo. Nós vamos ser bom em uma coisa e outra, e em outras coisas, outras pessoas vai ser bom. Isso vai depender de como nós estamos nos permitindo nos conectar com o corpo expressivo de outra pessoa, certo? Não necessariamente que não vai depender da relatividade da outra pessoa. Pode haver muitas pessoas boas que pode trazer energia boa para você e da mesma forma, mas entenda as suas independências. Pois este mesmo é o que extraímos destes gases, e representando as energias e as forças contidas na atmosfera, isto deixa um reflexo do corpo sobre a força que se movimenta dentro deste planeta habitável para relação pública de entendimento. Você viu que, ou seja, o que que o contexto está dizendo? Que tudo que eu tenho, eu extraio da natureza, todas as energias que eu tenho, eu extraio da natureza. Alguma pessoa que estão se movendo pode ser de uma forma natural, faz parte do reino de Deus, pode me trazer uma energia boa, pode me mostrar alguma coisa boa que tem dentro da natureza, para mim me sentir bem, para me sentir alegre, para me sentir conectado com a grandiosidade desse planeta. Sim, eles podem fazer isso, mas não vai depender absolutamente de outra pessoa, vai depender muito daquela pessoa que está entendendo de uma coisa e outra dentro da sociedade. Quando você tiver uns olhos limpos, puro, purificado, você conectado com a natureza, até mesmo uma pessoa que está em crise, ela vai representar para você um olhar bom, você vai ter compaixão da pessoa, vai ter misericórdia da pessoa, então você vai olhar para ela de uma forma limpa, então ela já vai te dar uma possibilidade de você ter uma energia boa, porque não por aquela pessoa que está em crise, mas sim por você mesmo, por aquilo que você entenda dessa grandiosidade que essas energias extraindo as energias boas, fala, poxa, olha lá o mendigo ali e tal, por que que ele está nessa vida? Olha só que sol bonito, natureza, você passa perto dele, fala, bom dia, irmão, como é que tá? Beleza, tranquilo? Você já muda o ambiente dele, ele já pega aquela energia sua, ou seja, ele vai depender que tipo de coisa que ele está relacionando ali naquele momento, é igual eu falei, é muito independente isso, ok? Entenda isso. Então, tudo que nós tomamos desse planeta são energias, que sustenta e que dá a nós a força para que nós movimentemos esse corpo por um bem, certo? Quando nós movimentemos por um bem, essa força vai ser uma coisa positiva, né? Existe essa possibilidade de ela ser uma coisa positiva quando nós estamos conectados com Deus e não conectado com as trevas, ok? As trevas, ela também têm as suas forças independentes, mas é uma ideia de que, né, igual eu falei, vai depender de entendimento de cada pessoa. Na luz, quando a gente estamos conectados à grandiosidade da natureza de Deus, não existirá treva, o que existe é só luz, só alegria, paz, alegria, tudo isso é forma de nós extrair as energias boas, porque é isso que tem dentro da atmosfera. Porque as coisas ruins vai depender daquelas pessoas que estão pensando e que não estão entendendo essa grandiosidade de Deus. Entenda isso. Este ideal gera várias possibilidades, podendo explicar o elétrons em suas fases positivas e negativas, né? Depois que você extraiu uma energia, aí você tem seu corpo expressivo, vai representar uma coisa positiva, uma coisa negativa. Aí como é que a gente, vamos entender mais o texto? Ó, este ideal gera várias possibilidades, podendo explicar o elétron, né, nas suas fases positivas e negativas, podendo explicar a matéria no seu estágio gasoso, né, daquilo que tem gases e energia desse gás, líquido, né, tem energia no líquido, no seu estágio gasoso, líquido e sólido. No sólido também tem energia no sólido, como, né? E considerando essa ideia gasoso, líquido e sólido, você pode classificar no seguinte: gasoso, espírito, líquido, você pode considerar o sangue, e gasoso você pode considerar o corpo, né, nesse estágio. Então, gasoso você considera o espírito, daquilo que nós extraímos a energia, o líquido você considera o sangue, e o sólido você considera o corpo emocional. Quando chegar no sólido, por exemplo, você vai ter a possibilidade de dar uma energia boa às pessoas, de dar uma luz,
de dar a ela alguma coisa positiva para que ela também possa extrair uma coisa boa dessa grandiosidade da natureza. Eu falei extrair de você em específico? Não, da natureza. Tudo que nós temos é aquilo que está contido na natureza. Eu posso falar: "Olha, a energia está ali, você vai lá e, né, você obtém daquela energia e você vai conseguir conectar à natureza", certo? Hoje, dentro da sociedade, existe várias mineradora de extração de energias, né, ferro, alumínio, né, energia elétrica, existe várias formas, é só vocês fazer isso, essa relatividade. Então entenda isso, ó, este ideal gera várias possibilidades, podendo explicar o elétron em suas fases positivas e negativas, podendo explicar a matéria no seu estágio gasoso, líquido e sólido. Pode ser algo que se realiza na matéria quando presente na matéria. Pode ser algo que se realiza na matéria quando presente na matéria. Os gases que nós inspiramos e expiramos, quando ele vem estar presente na matéria, ele nos dá energia, nos dá força, faz nós nos realizar com a extração dessa energia, faz nós se mover, faz nós nos realizar de uma determinada situação, né? Se vocês quiserem entender o contrário disso, tudo que eu digo, vocês podem fazer a experiência. Fica sem respirar por uns 10 minutos e ver se você vai ficar com essa força toda de mover, de ter ciência nesse corpo, dessa relatividade. Isso é uma experiência que você possa fazer para você entender se isso que você está recebendo é uma coisa relativa, é uma coisa real ou não. Entenda isso, entenda isso. Então vamos lá. Pode ser algo que esteja ausente da matéria, explicando a radiação gasosa e o elemento extraído da matéria. Ou seja, vamos voltar desde o início, ó. Podendo explicar o elétron em suas fases positivas e negativas, podendo explicar a matéria em seu estágio gasoso, líquido e sólido, pode ser algo que realiza na matéria quando presente na matéria, e pode ser algo que esteja ausente da matéria, né, explicando radiação gasosa, né, do elemento extraído da matéria, né. Existe 2 formas de você entender isso. Quando nós damos alguma coisa à sociedade sobre as nossas expressões, a gente mostra, a gente, solta alguma coisa, é como se a gente estivesse liberando o gás carbônico sobre as nossas expressão, e ela vai atingindo a atmosfera, só para que vocês entendam. Então você já está dando alguma coisa, você pode dar um sinal para as pessoas ver aonde está a energia, e ela pode se conectar a essa grandiosidade da da desse planeta, das energias que tem contido dentro dessa grandiosidade de Deus. Entenda isso, ok? Então, pode ser algo que esteja ausente da matéria, explicando a radiação gasosa, né, do elemento extraído da matéria. Você extraiu alguma coisa, você deu uma expressão, por exemplo, né? Agora vamos entender dessa radiação em particular. A radiação é uma energia que é extraído da existência de algo. Veja que interessante isso. Coloca essa frase na sua consciência. A radiação é uma energia que é extraído da existência de algo. Vamos voltar lá em Emanuel, quando Emanuel estivera sacrificado. Vamos ver que tipo de energia nós extraímos daquele corpo. Depois do seu sacrifício, que a Bíblia veio a estar selado, as pessoas passou a não compreender mais, então nós pegamos uma radiação negativa daquele corpo. Até então, até que você não entenda da realidade daquele plano evolutivo de Deus sobre o corpo emocional Emanuel, nós ficamos com essa radiação negativa. Mas essa radiação não precisa ser positiva, porque eu represento as minhas particularidades. Eu posso gerar novas radiação a partir do momento que eu entendo que tudo é uma energia dentro da sociedade. Eu vou extrair, eu vou dar uma relatividade com o tempo, tudo aquilo que estiver exposto ao sol, tudo aquilo que estiver exposto à natureza, eu vou tomar essa energia, eu vou começar a formar uma nova relatividade para que eu possa entender dessa boa radiação que eu possa dar, que eu possa ser relativo, que eu possa ajudar a purificar essas energias dos corpos expressivos, aonde as pessoas negam a
natureza de Deus, nega esses gases, nega essas energias para fazer disso uma guerra, emocional, física e emocional, aonde um fica contra o outro, ok? Mas existe a possibilidade. Então entenda a princípio que a radiação é uma energia que é extraído da existência de algo. Você tem a existência de algo, então você vai ter uma energia radiada, né, de uma suposta coisa que já gerou uma energia, né, como se fosse um reator nuclear, sei lá, que as pessoas ficam gerando energia sobre energia, sei lá, qualquer coisa, ok? Então, a radiação é uma energia que é extraído da existência de algo. Esta existência explica o estágio e a energia contido na matéria em movimento, né? Olha só que interessante, muito interessante. Vamos buscar Deus do início, porque esse contexto está bem explicativo. A radiação é uma energia que é extraída da existência de algo. Esta existência explica o estágio e a energia contido da matéria em movimento, ou seja, eu vejo a energia somente quando a luz está acesa. Então, você consegue, detectar que tem energia somente quando ela está acesa. Se ela estiver apagada, você não vai conseguir detectar que a energia está ali, certo? Então, você vai ver e vai acreditar, porque ali tem algo aceso, um sinal da luz que está te chamando a atenção. Então, você detectou que ali tem uma energia, por quê? Porque a luz está acesa. Então, se a luz está acesa, você fez uma você detectou que ali há uma energia, ok? Então, entende isso. E só então, né, e só então vou detectar a presença de algo na matéria, né, relativo à energia. Interessante, né? Depois que ou seja, eu tenho uma luz aqui, né, radiando aqui, eu apago a minha luz, e então eu vou ver que a energia foi-se embora. Então, se ela foi embora, a matéria, a lâmpada vai estar lá ainda, mas a energia não vai estar lá, porque eu não tenho a luz. Então, a matéria vai estar presente, mas a energia que move essa luz já se foi embora, entenda isso. E é isso que faz a gente entender a energia, né, em específico, entenda isso. Então, e só então vou detectar que a presença de algo, que há a presença de algo na matéria relativo à energia, e sempre entendendo que a matéria fica parado, né? Então, aquela luz está ali, ela vai ficar parada, você vai continuar a ver a luz, mas não vai ter a presença da energia, ok? Então, sempre entendendo que a matéria fica parado, o que move é a energia contida na matéria. A relatividade da energia explica a luz e a escuridão, não explica? Quando você tem uma coisa, você tem uma luz, ela está acesa na sua frente, então você tem a presença da luz, você está diante de uma luz, você está, vendo aquela energia, se ela vá embora, então você não tem mais aquela luz e você fica no escuro, você fica na escuridão, no breu, né, dependendo do que você vai fazer, é melhor dormir nesse momento, né, que ficou escuro, não vai dar para você fazer nada, que você não vai dar para enxergar, porque a sua retina não vai detectar nada dentro desse breu, dessa escuridão, certo? É melhor você descansar por consciência própria, dormir, porque não vai dar para fazer nada. Espera a luz chegar um outro dia e você trabalha, né, na luz, sobre a luz, ok? Entenda isso. Então, a relatividade da energia explica a luz e a escuridão, né? Relativo, ou pode estar escuro ou pode estar na luz, né? Entenda isso. Ambos são ausência de algo e que se opõem um para o outro, que se opõem um para o outro, né? Você entende que ambos são ausência de algo? Se eu não tenho a luz, se eu não tenho a luz, eu tenho ausência da energia. E se eu não tenho a escuridão, eu tenho a presença da energia, eu tenho a presença da energia. A energia, ela mostra para nós a luz. Um fica oposto ao outro, ambos não vai ficar no mesmo espaço. Eu estou aqui diante dessa luz, né, e essa luz está deixando tudo claro, bem visível. Se eu apague tudo, né, aí fica sem energia, sem nada, e aí a gente não vai, ver, a gente vai ver só uma voz lá no fundo, né, falando uma coisa e outra, aí vocês vai entender que vocês não vai estar vendo, né, essa imagem, não vai estar vendo nada, porque vocês vai estar no escuro. Entenda isso, ó. Então, a relatividade a relatividade da energia explica a luz e a escuridão. Ambos são ausência de algo e que se opõem para o outro.
Sendo luz é a ausência da escuridão, sendo escuridão é a ausência da luz. Sendo escuridão é a ausência da luz, né, ou quando você está em escuridão, você tem ausência da luz. Se você está na luz, você tem ausência da escuridão. Você vê que uma coisa muito interessante para você fazer percepção, muitíssimo interessante. Quando você está na escuridão, você não está conectado a nada, mas a energia ela vai estar conectada a alguma coisa. Então, isso demonstra que tudo que nós temos é uma extração de uma força energética da natureza. Isso, quando explicando o mundos exteriores, tudo é breu, tudo é escuridão, porque não vai estar conectado a você, vai estar conectado a você. Quando você tem ausência da luz, você fica totalmente apagado dentro da sociedade, você fica no escuro, você não tem nada, você não tem a luz. É como se você estivesse olhando para o céu sem estrela nenhuma, aí você pergunta: "Aonde está as estrelas?", né, está escondido no meio da escuridão. Mas quando você olha para o céu e você vê uma estrela, uma outra estrela, você vê que aquelas luzes são independentes, são energias extraído que estão, né, dando a presença de alguma então ela está conectada a alguma coisa, ela está conectada a alguma coisa, ela está extraindo alguma energia da natureza, de alguma coisa. Quando você não extrai nada e você fica apagado, você fica assim, nada, não tem, tá tudo apagado, ninguém te vê, você não vê ninguém, você não tem luz, você não tem brilho, você não tem nada. Você é uma pessoa, né, sei lá, qualquer coisa que vocês entendam que não tem resolutividade, é assim que você fica. Então, entendemos, ó, ambos é ausência de algo e que se opõem para o outro, que se oponham para o outro. Sendo a luz, é a ausência da escuridão, sendo a escuridão, é a ausência da luz. Ambos são oposto e que nesta causa a sua relatividade torna independente. Sua relatividade, aquilo que está contido em você, torna independente por causa da oposição de ambas relatividades, né? Que se realiza com forma diferente para interagir o que for luz e o que for escuridão. Perfeito, né? Você viu que tudo está tudo, a escuridão está desconectada daquilo que você possa ser a luz, a escuridão está tá desconectada. Se você não tem luz, você fica apagado dentro da sociedade, você fica no escuro, você não tem nada, você não tem corpo expressivo, você não extrai energia boa, você só trai coisas negativas dentro da sociedade, então você está apagado, você não tem nada que possa resolver a sua vida e nem muito menos a vida de outra pessoa, né? O que eu mais vejo hoje em dia, a treva querendo acender a luz. Não tem como, é impossível. Treva acender a luz? Mm-mm. É muito oposto, sabe? Não tem como, não tem como. A única coisa que eles podem fazer é puxar, né, outras pessoas para o buraco, porque a treva ela tem as suas forças, certo? Ela tem os seus abismos, ela puxa, ela fala mal de você, ela te provoca, ela te faz alguma coisa até você ser um com ela, sabe? Ela vai te provocando. "Ah, minha vida está uma desgraça, mas eu vou levar muito comigo, sabe? É isso, blá, 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 blá", demonstrando força das trevas. Mas aí o que que acontece? Não se preocupe com essas pessoas, continua sendo luz, porque isso vai ser bom para você. Essas pessoas vai gerar atos consequentes, né, daqui a pouco ela está doente, tá, né, uma coisa ou outra, porque essa própria força do mal, ela deixa para nós uma ideia que ela vai asfixiando a gente, as nossas emoções, né, nós não temos paz, a gente vai dormir, não consegue dormir, a gente vai cuidar de um filho, não consegue cuidar, porque você está em trevas, você está no escuro, não tem, você está apagado, não tem luz, não tem nada, você não representa nada dentro da sociedade, não representa nada para seu pai, não representa nada para sua mãe, não representa nada para seus filhos, não representa nada para ninguém, não representa nada para seu patrão, você só tá treva, sabe, é muito apagado. As pessoas que são luz pode olhar aí. Elas logo, logo essa pessoa olha para elas e começa a dar relatividade a elas. "Poxa, eu quero ficar perto dessa pessoa", e não é de menos, é muito agradável ficar perto de pessoas boas, que têm boas energias, que não que dá uma radiação boa daquilo que nós podemos tomar. Nossa, que coisa bonita, grande, todo mundo adorando a Deus, conectando com Deus, beleza, ótimo, certo? Fora disso, aí você fica no seu canto, faz força, luta contra as trevas, impedindo que o seu corpo se faça com essas desgraças, ok? Aí você fica bem.
tá? E continua sendo luz. Se inscreva nesse canal, sinaliza esse vídeo, né. Só faça isso se você estiver entendido, se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? E se v Faça isso e faça por você, se você estiver bem entendido, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.